I am here before you, Father. Mold me according to your will. Hoje você vai conhecer uma das histórias mais profundas e desafiadoras da Bíblia. Uma história de amor, dor e redenção que vai além da lógica humana. O nome dele é Oséias, um profeta escolhido por Deus, mas não apenas para falar palavras poderosas. Oséias foi escolhido para viver uma missão que tocaria seu coração de uma maneira que ninguém poderia imaginar. Esse homem fiel e justo recebeu um chamado de Deus que quebrava todas as expectativas. Ele foi ordenado a se casar com uma mulher prostituta. Para muitos, essa seria uma missão absurda, cruel até. Mas para Deus, isso era o reflexo perfeito do amor incondicional que ele sente pelo seu povo. Você pode se perguntar, por que Deus faria algo tão escandaloso? Por que escolher um homem justo, que seguia seus mandamentos, para viver algo tão humilhante aos olhos do mundo? Porque Deus queria que a história do amor divino fosse vivida, não apenas falada. Ele queria que o mundo visse, não como palavras, mas como ação real, sentida na pele. Ele queria que todos soubessem o quanto ele ama, mesmo quando os homens se afastam, se perdem e se tornam infiéis. Este não é um conto comum de traição e perdão. Não se trata apenas de um homem que ama sua esposa, mesmo sendo traído. Esta história revela a luta do próprio Deus, que ama um povo infiel, um povo que se volta para os ídolos, mas que ainda assim ele não abandona. Ele busca, ele chama, ele resgata. Agora, imagine-se no lugar de Oséias. Deus te pede para fazer algo que ninguém entenderia, que desafia tudo o que você já conheceu. Você conseguiria obedecer mesmo sem entender o propósito? Essa é a dor de um profeta. O peso de amar como Deus ama, sem esperar reconhecimento, sem garantir reciprocidade. Antes de continuarmos com essa história intensa, onde veremos como a fidelidade de Oséias reflete o amor imensurável de Deus, eu te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações, para que você não perca a continuação dessa jornada profunda. A história de Oséias vai te ensinar que o amor verdadeiro vai além da lógica e nos desafia a ver a fidelidade de Deus de uma forma nova. Agora, vamos seguir com a jornada de Oséias e o impacto de seu casamento profético. Oséias recebeu um chamado direto e claro de Deus. Não foi um pedido suave ou um conselho tranquilo. Foi uma ordem que cortou seu coração, uma demanda divina que não dava espaço para questionamentos. Deus falou com uma voz firme e penetrante, que atravessava o silêncio de suas manhãs e partia suas expectativas em pedaços. Vai, toma para ti a mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Imagine a gravidade dessas palavras. Não era uma metáfora, não era uma lição simbólica. Era uma ordem viva, carregada de dor, de um Deus que via o coração de Israel se afastar dele, trocando a fidelidade por coisas que não podiam salvar. E Oséias, sem hesitar, obedeceu. Não questionou o chamado, não ponderou sobre os efeitos disso na sua reputação ou no seu futuro. Ele sabia que quando Deus fala dessa maneira, a única resposta é a obediência. Oséias caminhou pelas ruas poeirentas e sombrias, os olhares curiosos da cidade acompanhando seus passos. Ele sabia que ninguém entenderia o que estava prestes a fazer. Como um homem justo, escolhido por Deus, poderia se casar com uma mulher como Gomer? Ela era a personificação da infidelidade, da perda da dignidade. Ela carregava no corpo as cicatrizes de uma vida marcada por escolhas dolorosas e pelo desprezo. Mas para Oséias, ela não era apenas um símbolo da degradação humana.
Ela era a chave para uma missão profética, a expressão viva do sofrimento de Deus. E foi ali, entre as ruas silenciosas e os corredores escuros de casas, que ele a encontrou. Gomer, uma mulher de beleza amarga, que olhava para o mundo com olhos que carregavam histórias não contadas, um passado que ela nunca poderia apagar. Quando Oséias se aproximou, não foi com arrogância ou com promessas vazias. Ele chegou com um olhar tranquilo, com uma presença que tocava o coração dela sem palavras complicadas. Ele disse apenas: "O Senhor me mandou te amar, te tornar minha esposa e mãe dos meus filhos." Gomer olhou para ele desconfiada. Como alguém tão quebrado poderia ser amado sem reservas? Como poderia aceitar o amor de um homem que não a conhecia de verdade, que não a via apenas como objeto, mas como alguém digno de cuidado e de redenção? Ela viu em Oséias algo que ela jamais vira em qualquer outro homem. Uma presença calma, uma oferta de amor que não pedia nada em troca. O céu estava presente naquela união, mas a terra, ignorante, não podia ver. Não houve festa de casamento, não houve celebração, não havia música ou risos, apenas silêncio. Um silêncio profundo, como o que se encontra nos momentos mais dolorosos da vida. Quando você sabe que o que está acontecendo é maior do que qualquer entendimento humano. Oséias tomou Gomer como esposa, não com o orgulho de quem conquista, mas com a humildade de quem sabe que o amor de Deus não depende de méritos humanos. Oséias e Gomer começaram a viver juntos, mas algo no ar estava prestes a mudar. Não era apenas a relação entre um homem e sua esposa, mas o próprio cenário de redenção que Deus havia começado a escrever. Oséias sabia que sua missão não terminava no altar silencioso, onde ele havia unido seu coração ao de Gomer. Cada passo que ele dava, cada gesto de amor que oferecia, estava sendo observado por um Deus que não apenas via, mas sentia tudo o que ele vivia. O tempo passou e, como os ciclos da vida, algo novo começou a crescer no ventre de Gomer. Quando o momento chegou, Oséias soube imediatamente que essa criança não seria apenas uma bênção, mas uma mensagem profética. O Senhor falou de novo com ele, com uma voz que parecia ecoar no fundo de sua alma, penetrando em seus pensamentos e transbordando de significado. "Esse é seu filho, e você o chamará de Jezreel." Jezreel. O nome ressoou na mente de Oséias como um peso insuportável. Não era um nome de bênção, não era uma expressão de alegria. Jezreel significava lugar de sangue, vale de derramamento. Era um símbolo de juízo, de julgamento que viria sobre a casa de Israel. O profeta segurou o bebê em seus braços, sentindo o peso não apenas da carne, mas da responsabilidade de um nome que anunciava uma verdade dura. Jezreel não era apenas o nome de uma criança. Era o lembrete de que a misericórdia de Deus havia se esgotado para aqueles que se afastaram dele, que se entregaram à idolatria e ao pecado. E quando Oséias caminhava pelas ruas de Samaria, cada vez que chamava o nome de seu filho, o som ecoava como um grito. A aliança foi rompida, a restauração é necessária, o juízo está chegando. O povo ouvia. Alguns passavam em silêncio, outros murmuravam, incomodados com o significado do nome. Oséias sabia que o que ele estava vivendo era maior do que qualquer julgamento humano. Ele não estava apenas sendo pai, ele estava sendo o espelho da alma de Israel, refletindo a dor e a necessidade de arrependimento. Gomer, por sua vez, olhava para a criança com olhos que se desviavam do olhar de Oséias. Ela estava ali, mas não completamente presente. Seu coração ainda caminhava por caminhos que não podiam ser alcançados com palavras, mas com gestos. E enquanto o nome de Jezreel reverberava pela cidade, Gomer sentia em seu interior um vazio que parecia cada vez mais profundo. Oséias amava aquele filho, mas ele sabia que seu amor não era suficiente para salvar Israel.
Ele estava apenas cumprindo o papel que Deus lhe confiara, uma missão que tinha mais a ver com a fidelidade do coração de Deus do que com qualquer sentimento pessoal. Cada vez que ele olhava para Jezreel, sentia o peso da profecia que estava cumprindo e a tristeza de um Deus que via seu povo se afastando para adorar outros deuses. Mas no silêncio da casa, onde Gomer vagava entre os cômodos sem realmente estar presente, o profeta sabia que o verdadeiro trabalho de restauração começava ali. Não apenas em palavras, mas nos pequenos gestos diários de obediência. A casa de Oséias, que deveria ser um lar de paz, estava se tornando um campo de batalha silencioso, onde a luta não era apenas contra o pecado, mas contra a incredulidade de um povo que havia trocado a fidelidade por algo vazio. Oséias e Gomer continuaram suas vidas, mas a tensão que pairava sobre a casa só aumentava. Os dias passavam pesados, e o amor de Oséias, mesmo fiel e constante, não parecia ser suficiente para alcançar o coração de sua esposa. Ela estava ali fisicamente, mas seu espírito ainda se perdia nos mesmos caminhos de antes. Oséias sabia que a missão que Deus lhe confiara não seria fácil. Ele não estava apenas lidando com os pecados de Gomer, mas com o reflexo do próprio coração de Israel, que havia trocado a verdadeira adoração por falsas promessas. E quando o ventre de Gomer começou a crescer novamente, Oséias sentiu que mais uma vez o céu falaria por meio da dor. Uma segunda gravidez chegou, mas desta vez o peso da expectativa era ainda mais difícil de suportar. Oséias sabia que cada gesto de amor para com Gomer não era apenas sobre ela, mas sobre o povo de Israel. A fidelidade dele era um reflexo do amor de Deus, e isso não seria entendido ou celebrado por muitos. Quando a criança nasceu, Deus falou novamente: "Essa é sua filha, e você a chamará de Lama." Lama. O nome cortou o coração de Oséias como uma lâmina afiada, não compadecida. Era uma palavra que não oferecia esperança, mas sim um veredito de rejeição. Não era apenas sobre a filha de Oséias e Gomer, era sobre o povo de Israel que havia rejeitado o amor de Deus repetidamente. O nome Lama estava impregnado com a falta de misericórdia de uma nação que havia se afastado de seu Senhor. Oséias segurou sua filha em seus braços, mas ao contrário da primeira gravidez, não pôde sentir a mesma alegria. O nome que ele havia sido ordenado a dar não era uma bênção, mas um lembrete de que a misericórdia de Deus estava se esgotando. Ele olhou para o rosto da criança, mas seu espírito estava angustiado. Como poderia ele, como pai, dar um nome de rejeição a uma criança inocente? Mas sabia que aquele nome falava do coração de Deus, do juízo que se aproximava para Israel. Enquanto isso, Gomer continuava a se afastar cada vez mais distante, como se o amor de Oséias não fosse mais suficiente para curá-la de suas feridas. Ela estava se perdendo e Oséias, mesmo com o coração partido, continuava a cumprir o seu papel, amando sem esperar retorno, cuidando sem questionar. O povo de Israel, observando à distância, provavelmente via o sofrimento de Oséias, mas não conseguia entender a profundidade da missão que ele estava vivendo. As palavras proféticas que saíam de sua boca eram duras, mas verdadeiras. E em seu coração, Oséias sabia que o que ele estava vivendo não era apenas uma história pessoal, mas uma representação do que Deus estava fazendo com Israel. O amor de Deus não poderia ser contido. Mesmo quando o povo se afastava, ele ainda estava disposto a buscar, a chamar, a restaurar. O tempo passou e o silêncio na casa de Oséias cresceu, mais pesado do que qualquer palavra dita. Gomer já não era a mulher que havia entrado naquele lar. Ela estava fisicamente presente, mas seu coração, seu espírito,
ainda vagavam pelos mesmos caminhos de antes. Oséias sabia que algo estava errado. Ele sentia, sem palavras, o distanciamento dela. Ele ainda a amava, mas o amor, muitas vezes, não é suficiente para manter alguém perto de você. E um dia pela manhã, Gomer simplesmente não estava mais lá. Ela partiu sem aviso, sem explicações. Deixou para trás os filhos, o marido, o lar que Oséias havia preparado para ela. Ela partiu, como quem fecha um capítulo da vida sem intenção de reabri-lo. Oséias, parado diante da porta aberta, não a seguiu. Não porque não a amasse, mas porque sabia que Deus não o havia mandado seguir. Ele permaneceu em silêncio, sentindo no fundo do seu ser o que Deus sentia. Era como se a partida de Gomer fosse a partida de Israel, que também havia se afastado, trocado o amor de Deus por algo efêmero e vazio. Os filhos perguntaram inquietos pela ausência da mãe. Oséias não tinha respostas fáceis. Como explicar a uma criança por que alguém tão precioso pode se perder mesmo dentro de casa? Ele não fugiu da responsabilidade de cuidar dos filhos, mas seu olhar estava sempre distante, como se estivesse atento a um chamado ainda não cumprido. Gomer desapareceu. Os rumores começaram a correr pelas ruas e Oséias ouvia, mas não reagia. Sabia onde ela estava indo, conhecia o caminho que ela tomaria. Gomer se entregou de novo à prostituição, como quem se afasta da dor, mas acaba se afundando ainda mais nela. Seu corpo, antes desejado, agora era usado, explorado, trocado por prazer momentâneo. Ela foi vendida, não por falta de escolha, mas por falta de valor. Sua alma se afundava no abismo da vergonha e ela era tratada como mercadoria, esquecida, ignorada, não mais vista como uma pessoa, mas como um objeto descartável. Mas no coração de Oséias, o amor não falhou. Ele sabia que a missão não estava completa. O que Deus havia ordenado não poderia ser cancelado pela traição de sua esposa. O chamado de Oséias era para resgatar não apenas a mulher que ele amava, mas a nação de Israel que também se havia perdido. Deus falou novamente, mas agora com uma voz que não era de ira, mas de compaixão. Vá novamente, resgate sua mulher, mesmo que ela seja amada por outro homem, e ainda assim, ame-a como o Senhor ama os israelitas. Oséias ouviu essas palavras, e seu coração se encheu de lágrimas, mas não de raiva. Ele não foi movido pela dor de sua própria rejeição, mas pelo amor que Deus tinha por ele, e que ele ainda sentia por Gomer. Eu vou, não por ela, mas por amor ao meu Senhor. Com esse pensamento, Oséias se levantou. Ele não tinha mais orgulho nem esperança de retorno imediato. Ele sabia que o que estava prestes a fazer não era por Gomer, mas por Deus. O resgate de Gomer era, na verdade, o resgate da aliança de Deus com seu povo. Ele foi até o mercado, o lugar mais humilhante, onde a dignidade já não existe, onde os corpos são negociados como mercadoria. E lá, entre olhares de desprezo, entre a poeira e os rumores, ele a viu. Gomer estava ali, desfigurada, sem alma, como uma sombra do que já fora. Ela não reagiu ao vê-lo, talvez nem o reconhecesse mais, mas Oséias, com os olhos cheios de lágrimas, a reconheceu. Ele a viu como ninguém mais poderia ver, não como uma prostituta, mas como uma mulher redimida. Sem hesitar, ele pagou o preço. Ele não negociou, não pediu um desconto. A quantia era a de uma escrava comum, 15 ciclos de prata e 1,5 homer de cevada, exatamente o preço de uma mercadoria humana, mas para ele, aquele valor significava muito mais. Ele pagou porque sabia que a verdadeira redenção não tem preço humano. O preço da redenção é o amor de Deus, um amor que não falha, não importa o quanto a pessoa tenha caído. A multidão ficou em silêncio. Ninguém entendeu. Alguns zombaram, outros desviaram o olhar, mas Oséias não se importou. Ele sabia que estava cumprindo o plano de Deus, que o estava tornando um reflexo do amor divino.
Ele estendeu a mão para Gomer, não para acusá-la, mas para amá-la. Venha comigo, não voltarás a essa vida, serás minha, como eu sou teu. Com aqueles simples gestos de amor, Oséias não apenas restaurou Gomer, ele restaurou a aliança de Deus com Israel, oferecendo perdão onde havia rejeição e amor onde havia desprezo. Ele não exigiu explicações de Gomer, assim como Deus não exige de nós quando nos chama de volta. Ele apenas a conduziu de volta para casa. Se essa história tocou seu coração, compartilhe nos comentários como você tem experimentado o amor incondicional de Deus. Mesmo quando falhamos, Ele nos ama. E se ainda não segue o canal, inscreva-se agora para mais histórias que transformam vidas. Que a graça de Deus continue te guiando. E lembre-se, o amor de Deus sempre nos chama de volta, não importa onde tenhamos ido.